Suor excessivo e odor incomoda, não é mesmo? A matéria de hoje será sobre hiperidrose com o Dr. Rafael Godoy e nós temos muita coisa legal para apresentar para você. Vem comigo! E hoje nós estamos aqui com o Dr. Rafael Godoy, ele que é especialista em cirurgia torácica e também em hiperidrose. Tudo bem, Dr. Rafael? Olá, Márcia. É um prazer estar com você aqui hoje no meu consultório, para a gente poder falar um pouquinho sobre hiperidrose, né? A gente tem uma busca grande de pacientes que procuram com esse tipo de queixa, reclamando que transpiram muito, que deixam mancha na roupa, que tem que usar diversos desodorantes, né? Então acaba tendo perda de roupa porque começa a manchar a roupa tanto com o suor excessivo quanto com o uso exagerado de marcas diferentes de desodorante, né? Muita gente nem sabe que isso tem tratamento, né? Existem algumas formas de tratamento que a gente tem tido bons resultados com os nossos pacientes, com melhora grande de qualidade de vida. Doutor Rafael, e quanto ao uso do Miradry, ele tem alguma restrição? Tem algumas restrições, sim, né? A mais importante é a questão... Qualquer procedimento que a gente vai fazer, a gente tem que ver indicação e contraindicação. Então, a simpatectomia também tem suas contraindicações, o Miradry também tem. Então, pacientes que têm uma axila muito côncava, que fica muito fundo, você não consegue acoplar o aparelho, é uma contraindicação, por exemplo. Outra contraindicação formal é tratamento cirúrgico que a pessoa já fez na axila. Então, a pessoa já fez um esvaziamento axilar para remoção de linfonodo da axila. Você tem uma mudança da interface do panículo adiposo com a pele, então a gente não pode realizar o tratamento na axila desse paciente. E aí a gente tem ainda uma questão de restrição legal, ele é permitido só a partir dos 18 anos de idade. Já a simpatectomia, ela tem outras contraindicações, no caso, uma hiperidrose generalizada, não é uma indicação formal, a gente tem um risco maior da temida suor compensatório, né, que seria aumentar o suor em outra parte do corpo, é uma complicação que a gente sempre fica preocupado com relação à simpatectomia, por isso que a gente vai selecionar bem esse paciente. E quais são os recursos utilizados para o tratamento da hiperidrose, doutor Rafael? O tratamento vai depender da condição do paciente. Então, a gente tem pacientes que têm uma hiperidrose muito localizada, só mão e axila, é muito comum esse tipo de hiperidrose localizada. E em outras situações, tem os pacientes que têm uma hiperidrose mais generalizada. E a gente vai pegar também a história do paciente, se é uma coisa que ele acompanha ele desde a infância, adolescência, ou se é alguma coisa que surgiu de um período curto de tempo. A pessoa não tinha essa condição e passou a desenvolver a hiperidrose. Então, nos casos que a pessoa tem essa doença, surge na vida dela, a gente vai considerar que é uma hiperidrose secundária, a gente vai ter que investigar a causa. Se é uma disfunção hormonal, se é alguma doença infecciosa, se é algum uso de algum tipo de medicamento, de anabolizante, que hoje em dia a gente está vendo que o uso está mais disseminado. Então, no caso da hiperidrose secundária, a gente vai tender a tratar a causa da hiperidrose. E esse é o segundo aparelho do Brasil, né, doutor Rafael? Exatamente. É uma tecnologia nova, já está disponível em 19 países, mas aqui no Brasil é bem mais recente. O meu aparelho foi o segundo adquirido aqui no país, o primeiro aqui de Minas Gerais, e nós estamos já com 30 tratamentos realizados com excelentes resultados, mais de 90%, aproximadamente 90% de resultados ótimos com uma sessão. Agora mostra pra gente, né, esse aparelho inovador que é o Miradry? Claro, pode ser? Então a gente vai posicionar o paciente, degermar, medir, anestesiar. Depois que a gente anestesia, a gente mede novamente para conferir e faz a aplicação do template da área que vai ser tratada de acordo com a medição que foi feita previamente. Posiciona adequadamente na área que vai ser tratada, porque esses pontinhos aqui que vão determinar onde que vão ser os disparos do aparelho.
Então, essa parte é crucial que a gente faça de maneira adequada. Passou essa template para a pele do paciente, é uma tatuagem removível, igual o tatuador usa para poder posicionar na pele do paciente. Com isso tudo pronto, a gente vai usar a biochip conectada no aparelho. No próprio aparelho a gente coloca qual que é a intensidade que a gente vai utilizar, se é primeiro, segundo ou terceiro tratamento do paciente. O processo da aplicação do aparelho em si em torno de 30 a 45 minutos de duração. Encerrou um lado, a gente coloca compressa de gelo nesse lado e repete o processo na outra axila. Durante a aplicação do aparelho, o procedimento é praticamente indolor, porque a anestesia local ela dura aí até umas 3, 4 horas. Durante a aplicação, o paciente não sente dor alguma. O desconforto é somente na hora da aplicação da anestesia, que é muito bem tolerado. A gente usa uma ponteira que distribui melhor o anestésico na pele do paciente. É uma ponteira que a gente conseguiu importar lá da Coreia do Sul. E com isso o processo de anestesia local fica bem mais confortável também, diminuindo a necessidade de número de picadas na axila do paciente. O efeito do Miradry, ele é imediato. Então os pacientes percebem que nos primeiros dias ele fica até sem suar quase nada na maioria dos pacientes. O efeito definitivo a gente vai falar em torno de 1 a 2 meses, já não tem mais mudança. Então nos primeiros dias às vezes fica até extremamente seco e depois as glândulas que sobraram, que não foram destruídas na primeira sessão, elas voltam a funcionar normalmente e aí o paciente volta a ter um suor muito discreto, aí 10 a 20% do que era antes do primeiro tratamento. O mecanismo de funcionamento do Miradry, ao contrário da simpatectomia, que a gente opera um nervinho que passa dentro do tórax, que leva o estímulo do suor, ele é um tratamento local. Ele vai causar uma termólise das glândulas sudoríparas, tanto das glândulas écrinas quanto das glândulas apócrinas e também dos folículos pilosos. Então ele também causa uma certa depilação. Não é vendido como um aparelho depilatório, mas tem uma rarefação dos pelos da região da axila na área tratada. Então você tem uma destruição das células por um efeito de micro-ondas muito localizado ali, que é feito distribuído. Cada pontinho dura em torno de 3 segundos de calor que causa a destruição dessas células da transição da pele para tecido adiposo. Então a gente já está aqui com o aparelho ligado, né, com a Márcia aqui, que eu vou posicionar ela direitinho para simular o tratamento. Primeira coisa que o aparelho pede é para a gente colocar a ponteira, que é descartável, essa pecinha aqui, que esse aqui está fechado, lacrado. A gente sempre abre na frente do paciente e não tem como repetir, porque o próprio aparelho reconhece que a ponteira já foi usada, a biochip. A gente vai posicionar o paciente na posição adequada. A gente tem um suporte de braço que a gente coloca aqui atrás para poder dar um maior conforto, para não cansar o ombro do paciente. Faz a degermação de um lado, do outro. Faz uma pré-medição de qual que vai ser a área tratada, o tamanho da axila do paciente, que os pacientes possuem áreas de tamanhos de axila diferentes, né? E com isso a gente vai determinar, então, por exemplo, nessa simulação aqui, uma largura de aproximadamente 60 milímetros de largura por 120 milímetros de comprimento. A gente vai passar essas informações para o aparelho e também para a quantidade de anestésico que a gente vai utilizar na axila do paciente.